toda elegante, despedia-se de Jaime. Posso saber aonde minha mulher vai assim tão bonita? Claro que pode. E, se quiser, pode vir comigo. Telefonei para Júnior e marquei com ele, agora, às 15 horas, em seu escritório. Pretende falar sobre Cássia? Isso mesmo. Quero saber a opinião dele e colocá-lo a par do que quero fazer. Se Júnior concordar comigo, amanhã eu mesmo vou contratar um detetive. Você não quer me acompanhar? Se não se importar, prefiro ficar. Daqui a pouco vou até a empresa resolver um assunto que exige minha presença. Não me importo, Jaime. Sei que tem muitos compromissos. Nós nos encontraremos mais tarde. Beijou o marido e dirigiu seu encontro programado. Júnior a esperava, ansioso por saber de que se tratava o assunto que ela colocara como urgente. Assim que Maísa chegou, foi encaminhada à sua presença. Como vai, Júnior? Deve estar estranhando minha vinda aqui e, principalmente, o motivo dela, não? Eu vou muito bem, dona Maísa, e devo admitir que realmente estou surpreso com seu telefonema. Não imagino que assunto poderíamos ter em comum, mas tenho muito prazer em recebê-la. Sente-se. Obrigada. Sentou-se e, sem rodeios, foi direto ao ponto. Júnior, o que me traz aqui é a minha preocupação com seu pai. Ele é nosso amigo há anos, e tanto eu quanto o Jaime estamos temerosos do que possa vir a acontecer com ele. Por quê? Papai está doente e nós não sabemos. Não. Não se trata de doença, graças a Deus. Trata-se de uma suspeita que temos de que Alberto poderá cair em uma armadilha preparada por Cássia. Explique-se melhor, dona Maísa. Vocês já estão sabendo da gravidez de Cássia, não? Sim, ele nos inteirou de tudo o que está havendo entre ele e Cássia. O que aflige? Júnior, não gosto de Cássia e nunca confiei nela. Por conta disso, não creio que Alberto seja mesmo o pai dessa criança. A senhora desconfia de que ela esteja mentindo? Não só desconfio como não tenho medo de afirmar que sou capaz de jurar. Meu receio é que seu pai, por ingenuidade, entre nessa trama de Cássia. Mas o que a faz ter tanta convicção de que Cássia está mentindo? Maísa, com calma, contou a Júnior algumas posturas de Cássia, inclusive o telefonema de Roma. Ela recebia telefonemas em horas impróprias, e sempre me afastava para atender. Nunca o fazia perto de Alberto, ou então, quando não era possível se afastar, sussurrava, falando em monossílabas e deixando claro seu cuidado para que nenhum de nós ouvisse. Ao ser interrogada por Alberto, vinha sempre com a mesma resposta: é aquela minha amiga que vive sozinha e precisa muito de companhia. Ora, Júnior, que amiga é essa que faz uma ligação internacional só porque se sente sozinha? Não acha estranho? Acho, dona Maísa. Acho muito estranho. Para lhe ser franco, nós também questionamos essa paternidade e dissemos a papai, exigindo que ele fizesse o teste de DNA, e ele, para nossa surpresa, concordou. Achamos que assim tudo ficaria mais fácil em razão do esclarecimento que não deixa dúvida. Aí está o ponto, Júnior. Alberto esteve há 2 dias lá em casa. Chegou abatido e desanimado. Questionado, desabafou sua preocupação e disse-nos que não fará o teste, porque confia na fidelidade de Cássia, e, se fizesse, estaria sendo injusto com ela. Admitiu todas as outras questões relacionadas ao caráter, enfim, tudo o que vocês já sabem, mas crê ser realmente o pai. Será que ele não está certo? Não, Júnior, não está. Meu Deus, não custa nada ter certeza. É uma questão muito séria. Qual o problema em querer a confirmação? E por que a senhora tem tanto interesse nesse tema? Porque não suporto tramas e muito menos ver um amigo de tantos anos ser enganado dessa maneira. Ela só quer garantir pensão, Júnior, como meio de vida. Se você acha que tenho outra intenção senão essa, vamos parar por aqui. Levantou-se e fez menção de sair. Júnior,
Demonstrando preocupação, pediu-lhe, por favor, Dona Maísa, sente-se. Não quis ofendê-la, desculpe-me. Apenas fiquei um pouco nervoso, acho tudo isso uma loucura. Veja, senhora, dissemos a papai que se o teste confirmar que o filho é mesmo dele, aceitaremos de braços abertos. Mas queríamos primeiro ter certeza, porque a palavra dela para nós não significaria nada. Meu pai concordou, e agora a senhora vem me contar que ele não quer mais fazer o teste. Não sei o que fazer. Pois é, Júnior, essa é a causa da minha aflição. Como disse Alberto, filho é para toda a vida, é necessário conhecer a verdade. O que a senhora sugere? Exatamente por isso vim falar com você. Alberto precisa ter prova de que Cássia o traiu e o está enganando. E como vamos provar isso, Dona Maísa? Gostaria de tomar uma atitude sugerida por Jaime. Qual? Contratar um detetive, sem que o seu pai saiba, para não trazer-lhe mais desgosto sem prova. Se realmente ela estiver enganando Alberto, contaremos a ele, porque teremos meios de provar e, consequentemente, desmascará-la. O que acha? Excelente ideia. Faça isso, Dona Maísa. Tem o nosso consentimento, meu e de meus irmãos. E se eles não concordarem? Afirmo que concordarão, pois estão tão preocupados quanto eu e também querem a verdade. Não existe outro jeito de sabermos se Cássia está sendo franca ou blefando. O detetive descobrirá, e se acontecer da maneira como suponho, Alberto terá prova de que necessita para pedir o teste sem sentir culpa nenhuma, pois terá a certeza da traição. É preferível que tenha uma decepção agora do que ser obrigado a suportar para o resto da vida a desconfiança de que poderá não ser o pai. A senhora tem razão. Contrate o detetive e depois mande-nos o montante dos honorários. Faço absoluta questão de assumir essa despesa. Veremos isso depois, Júnior. O que eu queria era conseguir a sua autorização. Meu pai disse-me que amanhã Cássia virá aqui no escritório para resolver sua questão e receber seus direitos. Seu pai a dispensou? Sim. Não há mais clima para ela trabalhar aqui. Mas ele pode mandá-la embora, estando grávida. Parece-me que ela combinou com o papai que, se ele registrasse a criança sem causar nenhum problema, ela pediria demissão. Mediante, é claro, o recebimento de generosa gratificação. Assinaria todos os papéis isentando a empresa de qualquer dívida com ela. Falou-lhe que, como o papai teria de dar pensão para a criança, não lhe causaria nenhum problema, desde que fosse generoso financeiramente. Júnior, diga a Alberto que não questione mais nada com Cássia, que a deixe pensar que tudo está bem e que ninguém mais fala em teste de paternidade. Tudo bem, Dona Maísa. Nós avisamos tanto para ele prestar mais atenção a essa Cássia, mas ela nunca nos deu ouvidos. A diferença de idade entre eles é muito grande, não tinha a menor condição de dar certo esse relacionamento. Até que durou muito. O que importa agora é resolver os problemas atuais, o que passou não volta mais. A senhora está certa. Maísa ficou de pé. Bem, Júnior, vou indo. Mandarei notícias assim que tiver. Faça isso, Dona Maísa, mantenha-me informado. Com certeza, Júnior, terá acesso a todo o relatório. Maísa despediu-se. Assim que ganhou a rua, dispensou o motorista dizendo que gostaria de andar um pouco e que chamaria um táxi quando quisesse ir para casa. Andou até uma confeitaria e entrou. Sentou-se próxima à janela e, enquanto esperava ser atendida, distraiu-se olhando para a rua. De repente, viu sua amiga Andréa passando rente à vidraça. Bateu no vidro para chamar sua atenção, o que de fato aconteceu. Andréa a viu e entrou para cumprimentar a amiga. Sente-se, Andréa. Vamos tomar um chá. Vamos, sim, Maísa, o dia hoje está propício. Este friozinho sugere mesmo um chá bem quente. Sentou-se. O que faz por estes lados? Fui até o escritório da empresa de Alberto para falar com Júnior.
Algum problema com Alberto? O que já conhecemos, Andréia. Em poucas palavras, Maísa colocou Andréia ciente de tudo o que acontecera. Você tem razão, Maísa. Essas questões precisam ser bem resolvidas. Mas se Deus quiser, tudo se esclarecerá da melhor maneira para Alberto. Se Deus quiser eu agir, não é, Andréia? Como queira. Prefiro acreditar que será como Deus quiser. E, por falar em Deus, como está Leandro em relação àquele projeto maluco? Ele está muito bem, e de maluco o projeto dele não tem nada, Maísa. Desculpe-me, mas tanto você quanto o Jaime precisavam rever seus conceitos, tomar posturas diferentes, ou seja, ficar mais próximos da realidade do país em que vivemos. O que é isso, Andréia? Está falando como Leandro. Estou me esforçando para isso, Maísa. A cada dia percebo qualidades diferentes em meu marido e o admiro cada vez mais. Quer dizer que ele continua com aquele sonho absurdo? Claro que continua, Maísa. Não é um sonho descartável, é um sonho real. Agora, em suas horas de folga, Leandro trabalha na elaboração do projeto, coloca no papel exatamente como imagina, incluindo também os custos da manutenção, número de funcionários, despesas. Essas coisas todas que envolvem um trabalho desse porte. Ele acredita que assim será mais fácil conseguir patrocinadores, porque passa a ser algo mais concreto. E já conseguiu algum? Perguntou, irônica. Fingindo não perceber a ironia da amiga, Andréa respondeu. Já, Maísa, já conseguiu um, que se interessou e se prontificou a patrocinar. E quem é? Posso saber? Claro. O Dr. Jorge. Você está me dizendo que o Dr. Jorge, um dos empresários mais importantes do nosso país, acreditou em Leandro e se juntou a ele. Não é possível, exatamente ele, Maísa. Existem ainda muitas pessoas boas neste mundo, gente consciente da importância de cada um de nós na sociedade. São essas pessoas que fazem toda a diferença. Quando contar isso para Jaime, ele não vai acreditar. Quem sabe ele não muda de ideia e se junta a nós, Andréa. Se eu conheço bem Jaime, isso nunca acontecerá. Ele é muito radical quanto a essas questões. Maísa, nunca é uma palavra muito forte. Quem sabe, um dia. Não se pode dar nada por encerrado sem antes analisar todos os itens da questão. Mas no caso de Jaime, acho que ninguém poderá mudar os seus conceitos. Quem sabe a vida não pode. O que quer dizer, Andréa? Nada de especial, apenas que, muitas vezes, esquecemos de regar e cuidar da nossa alma. Então vem a vida com toda a sua sabedoria e trata de mudar o canteiro onde deveríamos ter plantado as flores que nos levaria à felicidade. O vento vem forte açoitando-nos de todos os lados e quando ele passa leva consigo as ervas daninhas, o ranço e o mofo que muitas vezes deixamos entrar em nosso coração. E aí, a vida lentamente vai, bem aos poucos, florescendo a nossa alma, embelezando-a com o perfume suave do amor universal. Maísa estava impressionada com o que acabara de ouvir de Andréa. Nunca a ouvi falar assim. Por quê? Porque nos nossos momentos de convívio só damos vazão às futilidades que preenchem nosso coração, e acabamos não percebendo o quanto tudo isso é inútil. E quem está ajudando você a perceber isso e modificar tanto assim? Leandro. Comecei a ver a inutilidade de determinadas coisas ou posturas e estou permitindo que minha inteligência entre em movimento. A partir daí, comecei a enxergar tudo sob um novo ângulo. Muito bem, amiga, estou impressionada com você. Esse seu lado eu não conhecia. Para ser sincera, tempos atrás nem eu me conhecia. Ou, como diz Leandro, não queria me conhecer. Porque tudo isso estava aqui, dentro de mim, esperando apenas que eu me assumisse como realmente sou. Capítulo 8. Um coração empedernido. Jaime esperava Maísa com ansiedade. Assim que a esposa entrou, disse-lhe, estava ficando preocupado com você,
Maísa, não imaginei que fosse demorar tanto. Desculpe-me, Jaime, realmente demorei mais do que previa. Correu tudo bem no seu encontro com Júnior? Muito bem, da maneira que eu esperava. Ele concordou com a contratação do detetive e faz questão de assumir as despesas. Tivemos uma conversa muito boa, Jaime, usamos de franqueza um com o outro. Júnior ficou muito preocupado, pois não sabia que o pai desistira de investigar a paternidade. Essa é uma exigência dos 3 filhos, e Alberto havia aceitado e concordado em fazer. Maísa relatou ao marido toda a conversa que tiveram, omitindo apenas que Júnior, por um momento, questionara seu interesse em ajudar Alberto. Ele pode não gostar dessa atitude de Júnior, pensou, por isso é melhor que não saiba. Jaime, sabe quem encontrei e fez-me companhia para tomar um chá? Nem imagino. Quem? Andréia. Estou impressionada com ela. Por quê? Nunca imaginei que tivesse ideias tão definidas quanto ao trabalho social. Como assim, Maísa? Você precisava escutá-la falar do projeto de Leandro. Entusiasmada, convicta, sabendo exatamente do que estava falando. Acredita que até sugeriu que precisávamos rever e mudar nossos conceitos. Leandro continua com sua obsessão social? Continua, e pasme, encontrou um patrocinador. Quem é este louco? Louco? Nada mais, nada menos que o Dr. Jorge, um dos empresários mais importantes do país, dono de uma multinacional. Dr. Jorge? Não posso acreditar, Maísa. Pois foi o que ela me disse. Quer dizer que Leandro está levando isso a sério mesmo. E como? Soube também que ele apadrinhou uma menina da favela. Continue. Colocou-a em uma escola particular e em uma academia para aprender dança. E comprometeu-se a custear seus estudos até que se forme. Leandro enlouqueceu, só pode ser isso. Vou ser muito sincera com você, Jaime. Ouvindo Andréia falar com tanta alegria e carinho daquele projeto do marido, cheguei a pensar que ela pode ter razão. Por favor, Maísa, não me venha com essa conversa e não traga essa loucura para dentro de nossa casa. Já disse e vou repetir, não quero me meter com essa questão. Não sou culpado de haver tanta miséria no país e por isso não me envolverei neste assunto. Não precisa se irritar, Jaime. Falei só por falar. Gostaria que não tocasse mais nesse tema. Está certo, já esqueci. Diga-me onde devo procurar o detetive, mas um que seja realmente bom e confiável. Não quero esses que ficam atrás de clientes, verdadeiros pés de chinelo. Pode deixar que amanhã mesmo providenciarei isso para você. Agora vá se trocar, quero ir jantar fora, dançar, enfim. Vamos nos divertir. Estarei pronta em um instante. E Maísa subiu as escadas. Enquanto esperava pela esposa, Jaime serviu-se de uma bebida. Sentou-se, pegou uma revista deixada por Maísa em cima da mesinha e, distraidamente, saboreava a bebida e folheava as páginas. Pedindo licença, Gregório aproximou-se. Poderia lhe falar um instante, senhor? Claro, Gregório. O que deseja? Meio sem jeito e temendo a reação do patrão, que conhecia tão bem, respondeu, senhor, estou com um problema. Ou melhor, não é meu problema, mas sim do filho de uma conhecida de vários anos. E daí? Eu pensei que o senhor poderia ajudar a amenizar um pouco o sofrimento dessa senhora. Ela já tem idade e cada vez fica mais difícil e complicado conseguir dar ao filho um pouco de alegria na sofrida vida que leva. Gregório, você mesmo disse que o problema não é seu. Não venha agora dar uma de Leandro e querer que eu resolva os problemas alheios, tão alheios que não tenho nem ideia de quem seja. O mordomo sentiu sua face enrubescer. Acreditando ainda na possibilidade de o patrão se sensibilizar e ajudar, insistiu. O senhor não quer saber do que se trata. Gregório, preste atenção, saber ou não saber não vai interferir ou influenciar minha decisão. As pessoas se envolvem em questões,
se metem em enrascada e, não conseguindo resolver seus assuntos, julgam que os outros têm o dever de solucionar e consertar seus erros. Mas, Sr. Jaime, é algo muito sério e independe da vontade dos envolvidos, porque cumpre a vontade de Deus. Por favor, Gregório, chega disso. Suba aí a prece, Dona Maísa. Desapontado, o mordomo disse, pois não, senhor. Gregório afastou-se, levando a decepção em seus olhos e em seu coração. Pensou, Sr. Jaime, o senhor não sabe nada da vida, nem das pessoas e muito menos de Deus. Vive em um mundo só seu e é incapaz de enxergar além de seu próprio egoísmo. Muito além do horizonte existe uma vida, a verdadeira, e o senhor cada dia se distancia mais dela. Naquele mesmo instante, Jaime também fazia suas considerações. Esses empregados julgam que nós, patrões, somos obrigados a resolver todos os seus problemas. Não se conscientizam de que cada um tem de cuidar da própria vida. Ainda bem que não dei chance para que ele desfiasse todo o rosário de lamentações. Estou bem? Escutou a voz do Maísa. Jaime olhou com admiração. Realmente era uma bela mulher, elegante e sofisticada. Possuía tudo o que ele sempre sonhara encontrar em uma esposa. Estar bem é muito pouco para você, Maísa. Está mesmo admirável, belíssima. Obrigada, Jaime, você é sempre gentil. Por causa disso faço sempre questão de me apresentar o melhor possível, para agradá-lo. Vamos. Jaime se aproximou da esposa, ofereceu-lhe o braço e, orgulhoso por ter ao seu lado uma bela mulher, respondeu, vamos. Gregório presenciara toda a cena. Será que eles nunca vão conseguir ver além de si próprios? Afundam-se em futilidades, entregam-se levianamente aos próprios prazeres e são incapazes de enxergar qualquer sofrimento alheio, mesmo que esteja a um palmo de distância. O que é isso, Gregório? Falando sozinho. Gregório assustou-se ao escutar a voz de Jacinta. Estou apenas pensando. Mas dessa vez você pensou tão alto, que pude ouvir seu pensamento pela sua voz, que sou bem forte. Não ligue para o que escutou, Jacinta, falei bobagem. Não, Gregório, você não falou bobagem, apenas a verdade. Jacinta, é melhor pararmos com esta conversa. Não fica bem falarmos de nossos patrões na ausência deles. Eles são bons para nós. Não, Gregório, eles não são bons. Apenas cumprem a obrigação de pagar o nosso salário. E, a bem da verdade, não fazem mais do que isso, nem bom dia eles dão. Para aqueles dois não existimos como gente. Deve ser o jeito deles. Vamos parar por aqui. Volte para os seus afazeres e eu volto para os meus. Jacinta deu de ombros e afastou-se. Gregório dirigiu-se para seu quarto, trancou a porta e, segurando um velho retrato de sua mãe, que guardava com o maior carinho, olhou-a e disse, Mãe, imagino que a senhora deve ter passado, principalmente na época em que eu estava grávida de mim. Eu era muito criança ainda, e não me lembro muito bem, mas imagino que os pais do Sr. Jaime deveriam agir com os empregados do mesmo jeito que ele, com arrogância, cheios de orgulho. Cresci nesta casa, minha mãe, mas parece que não faz a menor diferença. A importância desse fato é nula, pois tratam-me como um empregado que não merece nenhuma consideração maior. Gregório embarcou em suas lembranças e permitiu que povoassem sua mente, enchendo seu coração de saudade da mãe querida. Enquanto divagava em suas recordações, não pôde registrar a presença de um espírito que dele se aproximou. Trazia o semblante sereno e a vibração de paz que só possuem os espíritos que aprenderam a amar. Encostou-se em Gregório e lhe dizia, através da inspiração, palavras de conforto, mansuetude e fé. Gregório, meu filho dileto, você se engana em seu julgamento. Nada sofri nesta casa, sempre fui respeitada pelos pais de Jaime, que tratavam-me com delicadeza e consideração. Eram pessoas ligadas ao trabalho e ao amor ao próximo.
O filho em nada se parece com os pais. Compreenda-o, filho, tenha paciência com sua intransigência. Jaime aprenderá no momento certo. A vida, e sua própria história, se encarregarão de ensiná-lo a exercitar o amor solidário. Seja um bom amigo, antes de tudo, sem se importar com as atitudes equivocadas desse pobre espírito, que despertará para a caridade e para o amor fraternal por meio da dor. Ore a Jesus e aguarde. Não macule sua caminhada com mágoas ou maledicência, a verdade surgirá no momento programado para isso. Você e Jaime serão tomados de surpresa, e quando isso acontecer permita que seu coração seja grande o suficiente para que nele caiba mundo. E perdoe-me. Fique em paz, meu filho amado. Que Jesus o abençoe agora e sempre. Gregório nada percebia, mas, sem compreender, começou a questionar seus pensamentos. Sentia uma grande paz crescer dentro de si, e sua fé parecia se agigantar em seu peito. Mas o que estou dizendo? Minha mãe sempre afirmou que era feliz trabalhando aqui. Gostava de seus patrões, era respeitada e tratada com consideração por eles. Brinquei tantas vezes com Jaime, apesar de sempre ser tratado por ele como o filho da empregada. Não posso pensar assim. Quero cumprir minha tarefa dentro desta casa com responsabilidade e gratidão. Afinal, o Sr. Jaime jamais mencionou a possibilidade de me demitir, o que para mim seria um desastre, pois poucas pessoas podem, hoje em dia, ter um mordomo em casa, e eu só sei fazer isso. Creio mesmo que, à sua maneira, deve ter alguma amizade por mim. Olhou novamente o retrato da mãe. Sem registrar que ela estava tão perto dele, orou. Mãe, onde a senhora estiver agora, que seja feliz. Eu a amarei sempre. Sou agradecido por tudo que fez por mim. Que Jesus a abençoe, Dona Celeste. Que Jesus abençoe a humanidade, respondeu sua mãe, elevando suas palavras ao Criador. A batida na porta do quarto fez com que Gregório voltasse a si. O que foi? Gregório, sou eu, respondeu Jacinta. Imaginei que fosse. O que quer? O Sr. Jaime chama-o ao telefone. Gregório se levantou rápido e abriu a porta. É melhor ir correndo, porque a voz dele não está de bons amigos. Ficou furioso por não encontrá-lo pronto para atender o telefone. Gregório saiu, apressado. Pegou o telefone e verificou que Jaime havia desligado. Desligou, disse a Jacinta. Eu lhe disse que ele ficou bravo. Espere, pode ser que ligue de novo. Não demorou e o telefone tornou a tocar. A voz áspera e autoritária de Jaime se fez ouvir do outro lado da linha. Gregório, onde estava que não atendeu o telefone, obrigando-me a discar outra vez? Não diga nada, depois conversaremos sobre isso. O que deseja, senhor? Providência para daqui a 2 horas um jantar para 5 pessoas. O senhor não ia jantar fora? Se eu não é da sua conta. Você está aí para cumprir minhas determinações, e não para questioná-las. Desculpe, senhor. Algum prato especial? Não. Nada de especial, mas um jantar que esteja à altura do meu gosto, que, aliás, você conhece melhor do que ninguém. Pois não, senhor, tudo será providenciado ao seu gosto. Faça isso, e desligou. Gregório foi até a cozinha transmitir as ordens a Jacinta. Meu Deus, isso são horas para começar a preparar um jantar? Ora, não reclame, Jacinta. Você tem 2 ajudantes nessa cozinha, as geladeiras e os freezers estão cheios. Em 2 tempos esse jantar estará pronto. Resmungando, Jacinta iniciou sua tarefa. Jaime e Maísa haviam encontrado, por acaso, Leandro e Andréia. Mudando seus planos, Jaime os convidou para jantar em sua casa. Ao aceitar o convite, Leandro sugeriu convidar Alberto, o que Jaime fez com um breve telefonema. Ele ainda está na empresa, mas disse que chegará em 40 minutos. Querido, enquanto aguardamos Alberto,
Vamos tomar um aperitivo aqui mesmo, disse Maísa. Aprovamos ideia, concordaram ao mesmo tempo Leandro e Jaime. Sentaram-se e, como dissera, Alberto chegou exatamente 40 minutos depois. E aí, Alberto, como estão as coisas? Sem novidades, Jaime. Ou melhor, a única novidade é que finalmente consegui entrar em um acordo com Cássia, e ela já se desligou da empresa. Mas por que demorou tanto, Alberto? Leandro, cada vez que Cássia ia até lá para resolver, mudava de ideia quando tudo estava pronto, faltando apenas sua assinatura. Negava-se a assinar, alegando que se sentia lesada em seus direitos. Enfim, ontem chegamos a uma conclusão satisfatória. Isso depois de Júnior falar mais grosso com ela e exigir que colocasse um ponto final nessa história. Ela tem um temperamento difícil, não, Alberto? E como, Andréia? Hoje consigo ver tudo com mais clareza. Enxergo coisas que não conseguia ver antes. Anteriormente minha única preocupação era me divertir com Cássia, exibi-la para os amigos e, nessa displicência, não prestei atenção ao quanto ela me explorava. Hoje tenho consciência de que não se relacionava comigo, mas com o meu talão de cheques. Imagino que Cássia deve ter recebido uma boa quantia para ter assinado sua demissão dando total quitação à sua empresa, não? Com certeza, Jaime. E não poderia ser diferente. Cássia só assinou depois de fazer seus cálculos e consultar uma amiga que é advogada e ajuda nessas questões. Maísa olhou para Jaime, e os dois se entenderam. Deve mesmo ser uma grande amiga, não, Alberto? Está sempre por perto para protegê-la. O que quer dizer com isso, Maísa? Nada de especial, Alberto. Apenas admiro uma amizade assim. Você conhece essa amiga? Perguntou Andréia. Não tive oportunidade, mas Cássia sempre falou bem dela. E por que não a apresentou para você? Indagou Maísa. Todas as vezes que marcamos para que eu a conhecesse houve um imprevisto e ela não pôde comparecer. Mas também nunca fiz questão de ser apresentado a ela. É compreensível, disse Maísa, com ironia. Agora isso não tem a menor importância, considerou Andréia. O que conta é que tudo foi devidamente solucionado de maneira satisfatória. Para ela, sem dúvida, disse Alberto. Com a soma virtuosa que recebeu será de admirar se não estiver satisfeita. Jaime, como de costume, cansou-se do assunto, que para ele não tinha a menor importância, nada representava. Dirigindo-se a Leandro, perguntou-lhe. Fiquei sabendo que conseguiu um grande empresário para compor o quadro de patrocinadores do seu projeto mirabolante. É verdade, Leandro, ou uma jogada de marketing? Jogada de marketing, Jaime? Acha mesmo que eu brincaria com um assunto tão sério como esse? Evidente que é verdade. Estou surpreso. Como pode alguém tão importante e inteligente como o Dr. Jorge envolver-se com uma loucura dessas? Jaime, disse Leandro ao amigo traço, justamente porque é inteligente ele compreendeu a necessidade de se fazer alguma coisa por pessoas tão sofridas. O projeto precisa de gente importante, mas que não se prende no egoísmo. Do que vocês estão falando? Quis saber Alberto, que ainda não se inteirara do assunto. Estamos falando a respeito daquele projeto que comentei em nossa viagem, meses atrás, lembra? Lembro, sim, parece-me que você queria se dedicar a alguma obra social, não é isso? Exatamente. Achei que tivesse esquecido, Leandro, que fosse coisa passageira. Nem pensar, Alberto, ao contrário, está ficando cada dia mais concreto. Fale-me sobre isso, Leandro, conte-me mais detalhes. Leandro, ignorando o ar enfadado de Jaime, expôs a Alberto tudo a respeito do que ambicionava fazer. Nada omitiu. Seu entusiasmo contagiou o amigo. Alberto pensou no quanto havia gastado todos aqueles anos só para satisfazer a vaidade e a ambição de Cássia. E fizera isso sem nada questionar. Em compensação,
Agora sofria as consequências do seu erro. Constatou que tudo acabara sem deixar rastro algum de nobreza, a não ser a expectativa de um filho, que, a bem da verdade, tinha de admitir, não tinha plena certeza de que de fato era seu. Tudo passava em sua mente como um filme, enquanto Leandro, com convicção, relatava-lhe tudo o que pretendia fazer e as providências que já estava tomando para que o sonho se tornasse realidade o mais rápido possível. Assim que Leandro terminou, Alberto disse: Leandro, você precisa de mais patrocinadores, não? Claro, Alberto, é um projeto dispendioso, reconheço, e para colocá-lo em funcionamento é necessário um grupo coeso, forte e realmente interessado, para que tudo aconteça da maneira prevista. E como se diz popularmente, é necessário vestir a camisa. Pois então pode contar com mais um, meu amigo. Ficarei feliz em colaborar com você, com esse projeto humanitário e com essas pessoas que, como você diz, pouco ou nada possuem de seu. Conte comigo. Leandro olhou para a esposa. Mal acreditava no que acabara de ouvir. Levantou-se, abraçou o amigo e disse, emocionado: Obrigado, Alberto, muito obrigado mesmo pela sua generosidade. Mais tarde, mostre-me o projeto e fale-me dele com mais detalhes. Farei isso. Jaime, como sempre impetuoso, e percebendo não ser naquele momento o centro do universo, sentiu-se excluído. Assim, falou com sua arrogância de sempre: por favor, chega disso. Vocês não vão consertar o mundo, nem hoje nem nunca. A propósito, não estamos aqui para solucionar as dificuldades alheias, de gente que nem sequer conhecemos. Olhou o relógio. Já passa das 22 horas, é melhor jantar aqui mesmo, decidiu, demonstrando claramente seu mau humor. Maísa, conhecendo muito bem o marido, disse-lhe, suavemente: querido, Gregório já deve ter providenciado o jantar que você pediu. Deve estar com tudo pronto. Isso não é problema. Pegou o telefone e discou para sua residência. Gregório, sou eu? O que deseja, senhor? Cancele o jantar. Mudei de ideia e resolvemos jantar aqui mesmo. Senhor, já está tudo pronto. Você parece que não me entendeu. Eu disse para cancelar tudo e, por favor, perca essa mania de questionar minhas ordens. Mas o que faço com tanta comida? O que você quiser. Como eu dei para os cachorros. E desligou. Um forte mal-estar tomou conta do ambiente. Jaime não se importou com o espanto de seus amigos e de sua própria esposa. Todos estavam chocados em presenciar a atitude tão deselegante, grosseira e leviana de Jaime. Maísa também ficou impressionada com a maneira que seu marido agiu. Notando o clima tenso que envolvera todos, Jaime tentou em vão restaurar a harmonia entre o grupo, o que não conseguiu, em razão do choque que causou em todas suas últimas palavras. Os três amigos se levantaram, e despedindo de Jaime, disseram: é melhor irmos, já está ficando tarde. Mas por que não vão ficar para o jantar? Perguntou Jaime, caindo em si. Foi Leandro quem respondeu: Jaime, não quero julgar ninguém, mas aproveite esses momentos com mais e converse sobre sua total intransigência com as pessoas que o cercam. Todos cometem erros e acertos. Feliz daquele que consegue enxergar no outro seus acertos e, se os erros aparecerem, ajudá-los com compreensão e paciência. Boa noite, Jaime e Maísa, até outro dia. André aproximou-se de Maísa e lhe falou: lembra-se do que lhe disse na confeitaria? Claro, Andréia. Pois era exatamente isso que queria lhe dizer. Vocês precisam rever seus conceitos e mudar suas atitudes. Boa noite, amiga. Nós nos falamos outra hora. Alberto saiu dizendo apenas boa noite. Gregório, assim que desligou o telefone, pediu a Jacinta que embalasse com cuidado toda aquela comida aí. Decidido, foi à procura de um necessitado, vindo a saciar a fome de inúmeros irmãos que jaziam jogados nas ruas da cidade,
tentando dormir para enganar o estômago vazio. Celeste, ainda presente, tocada na pureza de seu sentimento, elevou o pensamento ao alto e orou ao Criador. Senhor, Criador de todas as coisas, de todas as formas de vida neste imenso universo de amor que criastes, tenha compaixão por vosso filho Jaime, que está se perdendo na imprudência do egoísmo e da vaidade excessiva. Dê-lhe o despertar do entendimento, para que compreenda a importância de se caminhar paralelo às leis divinas. Que possa, através da vossa luz, entender que todos nós precisamos merecer a glória divina como consequência natural das flores que plantarmos ao longo de nossa caminhada terrena. Que, a cada dia vivido, vossos filhos possam, antes de encostar a cabeça no travesseiro e se entregar ao sono reparador, perguntar a si mesmos: que criança amparo? Existem tantas chorando, por que não seco suas lágrimas? Quantos irmãos morrem de fome e frio? O que me impede de saciar-lhes a fome e agasalhar seu corpo? E aqueles que vivem em trevas, por que não sou capaz de levar-lhes um pouco da luz divina? Talvez porque não a tenho ou então por querê-la só para mim. Nesses momentos, Senhor, que possam vossos filhos pensar na grandiosidade do vosso amor e, sentindo-se tocados pela vossa paz, possam se agigantar e se transformar em um mensageiro do bem, e, em se transformando, compreender que a fé no mundo maior é que os ajudará na caminhada cheia de lágrimas e sorrisos, justiça e ingratidão, segredos e incertezas, que é a vida no planeta Terra. Assim seja. Em volta de Celeste caíam flocos de cor violeta, energizando o ambiente daquela casa, que seria, em futuro próximo, palco de lágrimas e lamentações até que as flores pudessem ressurgir florescendo a alma de seus moradores. Capítulo 9. Quase uma injustiça. No dia seguinte, Maísa acordou cansada. Não dormira o suficiente, por não conseguir esquecer o acontecimento da véspera. Chocara-se com a atitude grosseira do marido, e as palavras que Leandro dissera não lhe saíam do pensamento, pois foram as mesmas que Andréa proferira enquanto tomavam o chá na confeitaria. Experimentou certo mau humor, principalmente ao perceber que Jaime não estava mais no quarto. Chamou a empregada e pediu-lhe que providenciasse seu desejum e o levasse ao quarto, pedido esse que foi prontamente atendido. "O senhor Jaime está lá embaixo?" perguntou. "Não o vi se levantar." "O senhor Jaime saiu bem cedo, dona Maísa", respondeu a criada. "Que estranho. Ele nunca sai tão cedo assim. Deixou algum recado para mim?" "Não, senhora. Disse apenas que virá para o almoço no horário de costume." "Está bem. Pode ir, deixe a bandeja sobre a mesa. Mais tarde, assim que eu descer, venha buscá-la." "Sim, senhora." Maísa mergulhou em profundos pensamentos. Sem querer, viu-se ponderando sobre as palavras da amiga. Será que somos mesmo assim tão alheios à vida lá fora, às coisas que não nos dizem respeito? Nunca pensei mais seriamente sobre isso, e pode ser que de fato seja o momento de nós dois nos interessarmos mais por essas questões sociais. Ficara realmente impressionada com a atitude do marido em relação a Gregório. Talvez André e Leandro tenham razão, dizia a si mesma. Pode ser que seja uma boa aprender a auxiliar as pessoas que nada possuem. Sua mente divagou, levando a lembrar-se de sua infância e adolescência. Enfim, recordou sua vida antes de conhecer Jaime, e constatou que nada tivera de supérfluo, naquela época. Vivia apenas com o básico para não morrer de fome e ter o mínimo de dignidade. Nem me lembrava mais de como minha vida era sofrida. Tanto que jurei a mim mesma que me casaria com um homem rico para nunca mais sofrer humilhações ou preconceitos e, acima de tudo, para não passar tantas dificuldades. "Isto eu consegui", exclamava, vitoriosa. No mesmo momento, Celeste inspirava por meio de sua consciência e com sabedoria. Amparada pelos ensinamentos do Mestre Jesus, lhe dizia: "Se conhece tão bem o lado mais triste da existência, as necessidades,
as aflições e as humilhações pelas quais passam aqueles que se vestem pobremente e que não ostentam riquezas ou poder, porque não minimiza essa dor e alivia as frustrações de tantos corações desesperançados. Você já conheceu a dor, os sonhos desfeitos e os desejos não realizados. Conheceu o último lugar no mundo dos homens e, agora que ocupa um lugar invejado por tantas mulheres, porque esquece o passado e finge não possuir uma história ligada a essa posição social. Porque não permite que nada atinja e permaneça alheio a tudo e a todos que não podem trazer-lhe mais glamour. Reconsidere sua postura perante o mundo, minha irmã, e aprenda a administrar melhor os embaraços que a vida apresenta ao nosso próximo, porque muito em breve esses mesmos embaraços estarão presentes em seu caminho. Se não aprendemos a lição através do amor, aprenderemos através da dor. Que Jesus a proteja. Esses pensamentos povoavam a cabeça de Maísa, trazendo-lhe angústia ao mostrar-lhe a verdade que tanto procurava esconder de si mesma. Desesperada, tentava encontrar uma justificativa para sua vida cheia de vaidade e ostentação. Não poderei mudar o mundo. E, depois, Jaime jamais permitiria que eu fizesse algo nesse sentido. É melhor eu ficar quieta e prosseguir minha vida como sempre foi. Não quero desapontar Jaime, que tudo faz para me agradar. André e Leandro sonham demais, é melhor mesmo eu não me envolver com eles. São sonhadores, como bem diz Jaime. Levantou-se e foi direto tomar uma ducha. Assim que retornou ao quarto, com os cabelos enrolados em uma toalha, deparou-se com Jaime sentado na cama do casal, esperando-a. Jaime. Achei que só voltaria para o almoço, no entanto, já está aqui antes mesmo que eu tivesse descido. O que aconteceu para você sair tão cedo sem me avisar? Percebeu o olhar sério do marido. Insistiu na pergunta. Diga-me, querido, o que você tem? Aconteceu alguma que eu não saiba? Aconteceu. Aconteceu, sim. E o que foi de tão grave para você estar assim desse jeito? Parece transtornado. Logo cedo recebi um telefonema da empresa solicitando minha presença. Arrumei-me rápido e fui até lá. Por que não me acordou? Você dormia como um anjo, Maísa. Não achei justo acordá-la sem nenhuma necessidade. Tudo bem, mas diga-me por que chamaram você tão cedo. Aconteceu um fato muito desagradável, Maísa. Um dos nossos funcionários sofreu, junto com a esposa, um assalto, no instante em que deixavam um supermercado. Meu Deus, e daí? Ele não sofreu nada de grave, mas a mulher, levada pelos assaltantes como refém, foi encontrada algumas horas depois pela polícia, em um estado lastimável. Foi estuprada e agredida pelos bandidos, que eram 2. Após satisfazerem seus desejos sórdidos, bateram nela e deixaram-na jogada em um matagal. E quem achou? 2 sitiantes que passavam pelo local ouviram seus gemidos, encontraram-na e chamaram imediatamente a polícia, que a encaminhou para um hospital da rede pública, e os médicos constataram que era necessária uma internação. E o marido dela, seu funcionário, como está? Esse é o meu problema, Maísa. O que quer dizer? No desespero, ele pediu que transferisse sua mulher para um hospital particular a fim de que recebesse o melhor atendimento possível. Para que efetuasse a internação foi necessário deixar um depósito alto, até que o plano de saúde autorizasse, o que demoraria mais ou menos 48 horas. Após a autorização, devolveriam o cheque depositado. Até aí não vejo nada que pudesse deixá-lo assim tão nervoso. O meu nervosismo está ligado à atitude insana desse paspalho do meu funcionário. Em vez de passar um cheque dele, foi até a empresa, retirou do caixa a quantia necessária e deixou um bilhete dizendo que no máximo em 3 dias devolveria a quantia retirada, e assinou embaixo. Isso é coisa de pessoa irresponsável, Maísa. E o que fez com ele? Que decisão tomou? A única possível, despedi-lo. Só não o fiz hoje porque ele se encontra no hospital com a mulher, mas amanhã,
Com certeza, vou demiti-lo. Maísa, inspirada por Celeste, lembrou-se das palavras de Andréa. Vocês precisam modificar seus conceitos. Celeste continuava a inspirar-lhe pensamentos de amor e solidariedade. Irmã, pense em Jesus e haja com compreensão e fraternidade. Maísa tomou coragem e disse ao marido: Jaime, acha mesmo necessário despedi-lo? Evidente que sim, Maísa. Ele deu um desfalque, e isso é muito grave, tenho de puni-lo. Não vejo por esse lado, Jaime. Que desfalque é esse que o autor deixa em bilhete e assina embaixo? Considero mais um empréstimo feito de maneira errada, por alguém completamente desesperado. Jaime espantou-se. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Minha esposa questionando uma atitude minha relacionada à minha empresa. E o que mais me admira, indo contra seu próprio marido. Maísa não entendia a si própria. Nunca interferira em decisão alguma do seu marido. Mas, com uma determinação que não sabia onde estava encontrando, continuou: não estou indo contra você, Jaime. Estou tentando compreender a atitude errada, sim, de uma pessoa. Ou melhor, de um marido que devia estar no auge do desespero, tão absolutamente desesperado que nem cogitou deixar um cheque seu, mesmo que não tivesse fundos. Para mim, isso não passa de um gesto impensado, precipitado e fruto de um sofrimento muito grande. Se a intenção dele fosse dar um desfalque, não deixaria nada que o incriminasse e, principalmente, não colocaria o próprio nome. Pense nisso, Jaime, para que não cometa uma injustiça que poderá levá-lo a um mal pior. Jaime calou-se. Começou a perceber e pensar que Maísa poderia ter razão. Então, diga-me que atitude deverei tomar, doutora Maísa. O que me sugere? Que chame esse funcionário, faço entender que agiu errado, que deveria ter ligado para você ou para seu gerente, colocando-os a par do que estava acontecendo. Esclareça que sua atitude foi imprudente e perigosa, pois colocou em risco seu emprego. Enfim, Jaime, creio que você saberá o que fazer. Diga-lhe tudo o que ache necessário dizer, mas não o demita. Dê-lhe nova oportunidade, principalmente nesse momento de tanta aflição. Jaime se pôs a andar de um lado para outro, ponderando sobre as palavras de Maísa. Acho que você anda conversando muito com Andréa, está falando como eles. Sou muito diferente deles, mas em um ponto devo admitir que os dois têm razão. Realmente precisamos rever nossos conceitos em relação às pessoas que possuem menos que nós. Somos muito desligados das questões sociais, e começo, sim, a acreditar que isso é um erro. Um erro que não consigo enxergar. Porque devemos nos preocupar com o comportamento dos outros. Fazer isso imagino que seja intrometer na vida alheia. Para ser sincera, Jaime, não sei lhe responder, porque também não consigo entender direito o pensamento das pessoas que vivem se preocupando com os outros e tudo fazem para ajudá-los, achando isso a coisa mais natural do mundo. E por que o está me contradizendo em relação ao meu funcionário? Porque nesse caso vejo uma lógica baseada na aflição que ele deveria e deve estar sentindo. No bilhete que ele deixou se identificando e prometendo devolver o dinheiro em no máximo 3 dias. Você há de concordar que é um caso sui generis. Está claro que ele não tinha a intenção de furtar, foi movido pelo desespero e não raciocinou, acabou agindo dessa maneira imprudente. O que acha que devo fazer? O que já disse. Chame-o, mostre-lhe o erro que cometeu e dê-lhe nova oportunidade de trabalho. Pode ser que você tenha razão. Vou pensar no assunto. Faça isso, querido, pense. Acredito que se sentirá melhor. Bem, deixe isso para lá. Enquanto você termina de se arrumar, vou tomar um banho. Assim que Jaime se ausentou, Maísa sentou-se em sua cama. Não estou me reconhecendo. De onde fui tirar toda essa conclusão para este caso? E o que é pior, sugerir como Jaime deveria se comportar. Jamais fiz isso em toda a minha vida de casada.
Será que o que fiz é realmente o certo? Perguntava-se. Celeste e Jacob, que a tudo presenciaram, agradeceram ao Pai Maior pelo fato de Maísa ter sido sensível às inspirações de Celeste e impedido que Jaime demitisse seu funcionário. Deus seja louvado, irmã, disse Jacob a Celeste. Pela graça divina, conseguimos, através de Maísa, modificar a atitude de Jaime para que agisse de forma fraterna e compreensiva com esse irmão que agiu impensadamente, movido por um grande desespero. Realmente, em seu coração não havia a intenção de furtar e prejudicar o patrão, foi a dor excessiva que o induziu a agir sem pensar. Como agradeço ao Pai pela oportunidade de ter sido útil a esse irmão que poderia sofrer muito, vítima de sua própria imprudência. Se ele fosse despedido, irmão Jacob, o que poderia acontecer? Ele entraria na miséria mental da inconformação, e através da insanidade que o desespero provoca, acabaria com a própria vida. Essa atitude era esperada na sua proposta de vida? Não, Celeste, não faz parte da sua trajetória terrena. Ele atualmente é um espírito bom, que muito se preparou para esta encarnação e deverá cumprir com coragem e fé a rota traçada antes de reencarnar, quitando, assim, uma dívida que tanto ele quanto sua esposa contraíram no pretérito. Poderia explicar-me melhor, irmão? Em reencarnação passada, esse irmão, apaixonado por uma donzela e não sendo por ela correspondido, contratou um amigo, hoje sua esposa, para que a raptasse uma semana antes de contrair matrimônio com um jovem camponês e a violentasse. Esse procedimento vil e infame deixou em estado mental tão lastimável que a infeliz moça foi abandonada pelo noivo, que não conseguiu mais ver a possibilidade de formar a família tão sonhada. Hoje, ele sofre a mesma dor que causou, e sua esposa, o amigo de outrora, reencarnou em corpo feminino para que fosse possível passar pela prova escolhida e amargar a mesma atitude infeliz e desumana que provocou a perturbação mental da moça em questão. É a presença da lei de causa e efeito, Celeste. Esse sofrimento para esses dois espíritos será de suma importância para a evolução de cada um. E necessário prestar muita atenção às ações que se pratica, porque a reação nunca falha, e um dia, mais cedo ou mais tarde, teremos de ajustar nossas contas com as leis divinas. Mas, irmão Jacob, e a moça que sofreu este atentado, perdoou os dois algozes? Para que haja o perdão sincero e aconteça a união verdadeira entre esses espíritos, ela vive junto aos seus desafetos do passado. E a filha mais velha desse casal, menina problemática, cheia de conflitos e que necessita de uma dose muito grande de amor e compreensão. E eles estão conseguindo cumprir essa tarefa de resgate. Estão, Celeste, com a graça divina, foram preparados durante muitos anos até que estivessem prontos para novamente reencarnar e vencer nessa prova que assumiram, que há de reeducar esse espírito que tanto prejudicaram e que receberam como filha com a incumbência de fazê-la novamente acreditar no sentimento do amor. Essa é a razão pela qual nos foi permitido inspirar Maísa, interferindo na atitude de Jaime para que não o despedisse, o que provocaria uma reação que não estava prevista. Hoje eles são espíritos bons, seguidores das leis divinas, e mereceram essa interferência espiritual para que sua trajetória não fosse quebrada por uma atitude impensada, atitude essa sem a menor intenção de fazer o mal ou prejudicar o próximo, no caso, seu patrão. Hoje ele é um homem bom e generoso, que cumpre sua tarefa alicerçado na doutrina espírita, e essa tarefa se faz necessário que ele cumpra até o dia do seu desencarne, seguindo a vontade de Jesus. A sua ingenuidade caracteriza sua boa fé. Os encarnados precisam pensar bem antes de interferir na vida de alguém, não é mesmo, irmão Jacob? É verdade, Celeste. Todas as atitudes em relação ao próximo devem ser pensadas e repensadas antes de serem adotadas. Pode-se mudar a rota de uma vida quando se age levianamente, e acontecem mudanças que surpreendem até a nós, espíritos.
Já estou sabendo que esta casa será palco de muitas lágrimas, é isso? Quando o sofrimento chega, sempre quer mostrar e dizer alguma coisa a quem o sofre. Alguns irmãos compreendem primeiro o